Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, graça e paz. Amém? Queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Filipenses, no seu segundo capítulo, meus irmãos. Filipenses, capítulo de número 2, faremos a leitura do verso de número 12 ao verso de número 18. Hoje eu acho que está melhor, né? Semana passada tinha um trem grudado na minha garganta aqui que eu fiquei os 15 primeiros minutos do sermão brigando com ele, ver se ele saía da minha garganta. Hoje eu acho que está melhor. Filipenses, irmãos, capítulo de número 2, do verso 12 ao 18. Vamos ler a uma só voz? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos fazer essa leitura? Na minha Bíblia está intitulado o desenvolvimento da salvação. Vamos a uma só voz, a palavra do nosso Deus. A palavra diz assim: assim, pois, amados meus, amém. Vamos orar? Pai eterno, Deus Santo, diante da Tua palavra, mais uma vez, buscamos sabedoria do alto, consolo do Senhor, instrução, Deus amado, para as nossas vidas, e por isso pedimos ao Senhor, ó Pai, dá-nos a graça, ó Deus amado, de sermos iluminados pelo Senhor e de aprendermos, ó Deus, da Tua verdade, da Tua Santa Escritura. Fala ao nosso coração, transforma-nos, nós pedimos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, nesses dias em que nós temos conversado um pouco com a igreja a respeito, né, das nossas eleições, e temos tratado a respeito do caráter e do presbítero e do caráter do diácono, eu volto a esse tema com a igreja para que a coisa não fique em direção a ninguém, né? De alguma maneira nós colocamos um alvo, né, nos nossos irmãos esses dias, para que pudéssemos, olhando para a vida de cada membro dessa igreja, fazer uma indicação para concorrer ao cargo de presbítero e ao cargo de diácono da igreja. E o motivo de voltar a esse texto é que, assim como nós precisamos olhar para esses homens para escolher bem, nós também precisamos olhar para as nossas vidas, e uma vez que nós somos os escolhidos do Senhor, os escolhidos do nosso Deus, né? E precisamos, de fato, viver uma vida digna do Evangelho de Cristo Jesus, do nosso Salvador, daquele que nos comprou com o seu sangue. Essa carta, meus irmãos, é a carta da prisão e, ao mesmo tempo, também é a carta da alegria. Paulo, escrevendo da prisão, fala sobre alegria. E mesmo em meio a toda a realidade, a toda a circunstância que o apóstolo está ali enfrentando, o apóstolo nos exorta a viver uma vida digna do Evangelho de Cristo Jesus. E isso diz respeito, meus irmãos, a nós desenvolvermos a nossa salvação. Eu tenho repetido constantemente, enquanto eu falo, o Caio vai ajeitando aqui.
Eu tenho repetido constantemente aos irmãos que no contexto da Escritura Sagrada não existe salvação sem santificação, no sentido de que alguém é salvo, ele é chamado para santificar a sua vida, para viver a vida que o Senhor tem preparado para ele, né? Então, quando a gente olha para o nosso texto, o texto nos exorta nesse sentido: desenvolvei a vossa salvação, o versos 14 e 15, né? Fazei tudo sem murmuração nem contendas, e eu quero que você tenha diante dos seus olhos novamente este versículo, né? O versículo de número 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Esse é o texto que serve de base para a nossa meditação e para nós pensarmos nessa noite. E aqui, meus irmãos, é novamente um estudo de palavras, né? Olhando para esse texto. Como filhos de Deus, nós temos a responsabilidade de viver à altura do Evangelho de Cristo Jesus. E essas palavras aqui são importantes para nos colocar diante desse contexto. Quando a gente olha para o contexto geral das Escrituras, o próprio verso 27, né, aqui atrás, Paulo vai dizer: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Quando Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1 também, um pouquinho aqui atrás, no verso 10, Paulo vai dizer: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Da mesma maneira, ainda aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer: exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Meus irmãos, nós somos chamados como igreja, nós somos vocacionados para vivermos esse Evangelho de forma digna. A nossa vida, o nosso testemunho, o povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus, precisa de fato testemunhar o Evangelho com tudo aquilo que ele traz. Não é simplesmente uma mensagem, mas de fato uma transformação de vida, uma mudança de vida, de comportamento, né, dos relacionamentos. E ainda mais, Paulo nos coloca, assim como o Senhor Jesus, nesse contexto de sermos luzeiros. O que o Evangelho de Cristo tem de diferente dos outros evangelhos que são pregados por aí? O que a mensagem cristã tem para oferecer que outras mensagens que são pregadas por aí não têm? E de fato o mundo precisa dessa luz, né? Jesus nos ensina no Evangelho, Mateus capítulo 5, versos 14 a 16: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Essa é a posição que a igreja precisa assumir. A posição que você e eu precisamos assumir, de luzeiros desse mundo. A posição de proeminência, a posição de destaque, a posição da qual não podemos ficar omissos nem escondidos, mas que a nossa vida seja, em qual contexto nós estejamos, ela brilhe como a luz de Cristo brilha e como a luz do Senhor nos ilumina. Então, essas três palavras aqui do verso 15, elas são aí a nossa meta, né? No nosso relacionamento como igreja, no nosso desenvolvimento enquanto povo de Deus. Essas três palavras: irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. E é dessas três palavras que nós vamos olhar um pouquinho e pensar um pouquinho aí no nosso caráter, tá certo? Então, a nossa primeira palavra, para que vos torneis irrepreensíveis, né? E aqui tem a ver com aquilo que os outros veem,
tem a ver com o nosso testemunho. Quando as pessoas olham para nós, como que as pessoas enxergam a nossa vida, como que as pessoas percebem o nosso testemunho enquanto cristãos. E Paulo diz que nós devemos ser pessoas inculpáveis, pessoas inatacáveis. A vida do crente tem que ser uma vida de um exemplo, tamanho, em que as pessoas não têm o que acusar. Tanto é que, por vezes, né, a Escritura tratando disso, e o próprio apóstolo Pedro falando disso, quando as pessoas não têm o que falar mal da gente, elas mentem a nosso respeito. E por vezes nós vamos lidar com isso, com pessoas mentindo a nosso respeito, mentindo ao nosso caráter, porque não tem a acusação para ser feita, não tem o que atacar da nossa pureza moral, e é geralmente ligado a isso que o texto está falando. E aqui, meus irmãos, o que diz que nós somos puros ou não somos puros moralmente? O que diz que a nossa vida é uma vida de fato que reflete a pureza, né, de Cristo ou não? É justamente a lei de Deus, o Evangelho do Senhor. É diante da Escritura que a nossa consciência precisa estar limpa, né? É diante da Escritura que a nossa consciência precisa ser apoiada e solidificada para que nós tenhamos esse parâmetro maravilhoso, né? E esse é o chamado de Cristo, que nós obedeçamos a sua palavra, que nós cumpramos a sua Santa Escritura. E como que eu sei, então, aqui, né, nesse contexto, que a vida é uma vida que agrada ao Senhor, que a minha vida tem sido uma vida que de fato testemunha a respeito da vida de Cristo, quando a minha vida ela está em conformidade com o Evangelho de Salvação, com a Bíblia, né, com esse livro que nós temos nas nossas mãos. E aí, pensando nesse contexto, nós temos então o parâmetro para vivermos uma vida irrepreensível, né? A Escritura dá alguns testemunhos, falando de Zacarias e Isabel, Lucas 1,6, diz assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, um casal que vivia uma vida que glorificava o Senhor, um casal que a vida desse casal, diante da palavra de Deus, se cumpria de maneira obediente àquilo que a Escritura assim determina. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer assim: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor de uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade e isento de culpa, né? Irrepreensível, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3, de 11 a 13. Nós precisamos ser irrepreensíveis no amor, no cuidado, no trato de uns para com os outros, né? Assim como a vida cristã diz respeito àquilo que os outros veem lá fora, a vida cristã também diz respeito com aquilo que nós vemos, aquilo que é visto aqui dentro na vida e no comportamento da igreja, né, do povo de Deus. Ainda o escritor aos Hebreus vai dizer, irmãos, Hebreus 8, 7, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E aí, Hebreus nos aponta para a cruz de Cristo Jesus, a necessidade do perfeito sacrifício de Cristo, para que a nossa vida fosse de fato salva e para que a nossa pureza fosse de fato completa no sangue de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, olhando para esse contexto, para essa palavra, né, somos chamados a sermos irrepreensíveis. Esse é o comportamento cristão diante da realidade do mundo. Nós precisamos olhar para a nossa vida. Se de fato nós temos vivido de modo digno do Evangelho de Cristo. Se as pessoas olham para nós e de fato elas não têm do que nos acusar, e se nos acusam, como diz Pedro, acusam com mentira e com engano, porque não têm do que acusar, ou se de fato nós temos sido pessoas
que estão debaixo de suspeita, pessoas que de fato não têm um caráter limpo, que não têm uma vida de testemunho, que têm falhado em muitas coisas que envergonham o Evangelho de Cristo Jesus. Cristo nos chama para desenvolver a salvação, e santidade tem a ver com vivermos uma vida irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. A segunda palavra, irmãos, diz respeito quanto àquilo que se é. E aqui é interessante porque, se quando a gente fala de sermos irrepreensível, tem a ver com aquilo que os outros podem ver, quando a gente fala de sermos sinceros, tem a ver com aquilo que está de fato no nosso coração e nem todo mundo pode ver, mas o Senhor o pode muito bem. E ser sincero aqui é ser puro, é algo que não tem mistura, né? Sem mescla, né? Algo que não é adúltero. E a palavra que era aplicada inicialmente ao leite, né? Que não era misturado com água. E percebam como que isso é antigo, né? Até hoje a gente lida com esse contexto ainda de gente que mistura água no leite para aumentar o leite. E de fato, o nosso coração é um coração sincero ou o nosso coração é misturado? A nossa vida cristã de piedade é uma vida sincera ou tem misturas nesse contexto da nossa vida? Então, meus irmãos, quando a gente pensa nesse contexto, é interessante porque o texto de Malaquias, lá no capítulo 3, quando ele vai tratar da pureza do metal, ele usa justamente essa palavra, né? Malaquias 3, 2 a 4, diz assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á para derreter e purificar a prata, né? E purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará com ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. É interessante essa figura de purificação do metal, porque como que o ourives trata isso ali? Ele vai aquecendo o metal para que as impurezas vão saindo, e como que ele tem a percepção de que, de fato, o metal é um metal puro, de que as impurezas foram retiradas. Quando ele consegue olhar para o cadinho ali, onde o metal está sendo derretido, e ele consegue ver a própria imagem. E isso é interessante nesse contexto. O Senhor olhar para nós, o Senhor olhar para as nossas vidas, o Senhor olhar para o nosso coração, para o meu e o seu coração, e ver em nós a própria imagem. Nós somos chamados a sermos a imagem de Cristo Jesus. Nós somos chamados a refletir a luz de Cristo, a glória de Cristo. Nós somos chamados a testemunhar, né? E esse é o contexto de sermos justamente cristãos. E assim como ali, né, o ourives no cadinho, ele vê a sua própria imagem, o Senhor, quando nos purifica, ele olha para nós, a figura é essa, é o Senhor encontrando em nós a própria imagem. Quando as pessoas olham para nós, elas enxergam em nós a imagem de Cristo, ou continuam enxergando em você e em mim a figura do velho homem cheio de resquícios do seu pecado? As pessoas percebem em nós uma mudança que aponta para o Senhor Jesus, ou o nosso coração permanece sendo aquele coração rançoso, aquele coração com mágoas, aquele coração ferido, aquele coração que diz que perdoa, mas na verdade não perdoa, aquele coração que diz que aprendeu a amar, mas na verdade ainda sente ciúme, inveja ou coisas assim. Nós somos chamados a ter um coração sincero, né? Um coração sem segundas intenções. Jesus diz no Evangelho de Mateus 10:16, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, né? E aqui, às vezes, a figura é meio estranha para a gente, mas a palavra simples aqui é para a gente ser sincero, sermos aquilo que nós devemos ser. Nós somos cristãos, e o cristão não se comporta
como lobo em alguns momentos. Ele é sempre cristão. O cristão ele não tem mudança de caráter em algumas circunstâncias. Ele é sempre cristão. O cristão ele não leva uma luz diferente do que a luz de Cristo. Ele é sempre cristão. E nós somos chamados a refletir a luz de Cristo, né, onde quer que nós estejamos. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 16, verso 19, Paulo diz assim, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E aqui é o sentido de que o nosso coração de fato seja cheio da bondade do Senhor. Mas quanto às coisas más, que essas coisas não encontrem acolhida na nossa vida. Que o nosso coração não acolha coisas ruins, para que o nosso coração não se debruce sobre coisas ruins. E às vezes a nossa vida tá cheio disso, né? Alguém faz uma maldade, a gente se inclina para aquela maldade, a gente acolhe aquela maldade, e a gente começa a usar da maldade que o outro jogou sobre nós, para fazermos julgamentos, para estabelecermos parâmetros, para tomarmos decisões. E o coração do crente precisa ser um coração simples. Nós somos cristãos, nós amamos com o amor de Deus. E se alguém joga o seu lixo sobre as nossas vidas, que ele recolha o lixo dele, porque o nosso coração é um coração que pertence ao Senhor, é um coração que é o que é, simples, que é o que é, cheio da graça de Deus. Tiago, falando sobre a sabedoria, né, de Deus que visa o nosso bem, Tiago, no verso 17, no primeiro capítulo, ele diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra, e aqui essa ideia de sincero, né, ou sombra de mudança. Meus irmãos, nós precisamos buscar as perfeições do nosso Deus. O crente precisa ter o coração de Cristo. A nossa vida precisa ser a vida do nosso Pai Celestial. E é diante do trono de graça do nosso Deus que nós alcançamos isso. Deus nos dá, Deus nos concede. E é importante voltarmos a esse texto de Tiago, porque por vezes nós lidamos com pessoas que estão com o coração remoendo coisas, carregando o lixo de outros, carregando coisas lá do passado e não conseguem vencer essas realidades, não conseguem ser pessoas sinceras no amor, no zelo para com os irmãos e para com Cristo, porque estão carregando essas coisas. A sabedoria de Deus ela é suficiente, irmãos, para mudar essa realidade, para lavar o nosso coração, para mudar a nossa percepção quanto às circunstâncias e para nos ensinar a continuar amando as pessoas, porque nós vamos ser machucados, frustrados, atacados das mais diversas maneiras. E se toda vez que acontecer alguma coisa eu falar assim, isso eu não faço mais, nós vamos ter que abandonar essa vida, porque o nosso inimigo vai nos atacar e vai procurar nos atingir de todas as maneiras. E o coração sincero, um coração cristão, ele não emprega, né, para o mal, ou para a destruição, ou para satisfazer desejos egoístas, esses tipos de sentimento. Nós somos cristãos, o nosso coração precisa ser um coração bom, o nosso coração precisa ser o coração de uma criança, e a sabedoria cristã diz que quem tem um coração cristão, ele está disposto a ajudar, está disposto a socorrer, está disposto a edificar, está sempre planejando o bem para o outro. É estranho alguém que se diz crente e está maquinando mal contra o outro. Se no meu coração há essa maquinação de mal contra alguém, eu preciso ter um cuidado, eu preciso pensar como está a minha vida com Deus. Eu preciso pensar a respeito da minha salvação, porque no chamado para desenvolver a minha salvação, a crescer em santificação e em santidade, não há espaço para isso no coração do crente. O coração do crente é bom. O coração do crente é um coração bondoso. No coração do crente não há espaço para a maquinação do mal.
A pureza é o que nos caracteriza, irmãos, como filhos de Deus. O diabo é o Deus da confusão. O diabo é o pai da mentira. O diabo é o que paga o mal com o mal. E vocês já entenderam, né? Não precisa de eu fazer uma pregação acerca do diabo aqui. O Senhor é aquele que nos diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal. Vence o mal com o bem. O coração do crente é um coração bondoso. E terceira e última palavra é a palavra inculpável. E aqui, meus irmãos, é no sentido de ser sem mácula, sem mancha, né? Tem uns irmãos aí que são marceneiros, né? É ser sem nódoa, né? Às vezes você pega uma madeira boa, bonita, mas no meio da madeira tem uma nódoa e você fala: se eu fizer alguma coisa, ela vai rachar aqui. Ela vai lascar nesse lugar, ela vai quebrar nesse lugar. E essa figura é uma figura interessante. Porque, meus irmãos, se nós não tivermos o coração de fato limpos, curados, tratados, sarados pelo Senhor, se houver nódoas no nosso coração, provavelmente, em algum momento, isso vai lascar novamente. Isso vai trazer coisas ruins, né? De uma maneira interessante, essa palavra ela era usada para identificar os animais que eram usados aqui para o sacrifício. Lembra, quando a gente pensa no sacrifício ali no Antigo Testamento, o cordeiro que era oferecido tinha que ser um cordeiro perfeito, macho, de cerca de 1 ano, né? Ali sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, sem nenhuma enfermidade. Deveria ser o melhor cordeiro para ser oferecido. E isso, de fato, aponta para a nossa realidade maior. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós somos chamados para sermos esses homens e mulheres puros diante do Senhor. E foi assim que Cristo se ofereceu de forma vicária, né, para você e para mim. Né? Cristo se colocou no meu lugar, no seu lugar, na cruz do Calvário, Ele como perfeito, como sacrifício perfeito para nos salvar. Hebreus 9:14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E olha que versículo precioso. Assim como Cristo, de maneira santa, pura, perfeita, sem mácula, se oferece como sacrifício, santo, puro, perfeito, né? Ali, suficiente. Cristo faz isso para que nós possamos, na nossa vida, viver essa realidade para Deus. Eu tenho repetido isso para os irmãos: tudo aquilo que a Escritura exige de nós, tudo aquilo que Deus exige de você e de mim, Ele nos dá condições para vivermos. E o Deus que nos chama a sermos inculpáveis, a sermos sem mácula, é o Deus que na cruz de Cristo Jesus nos deu condição disso. E assim como pela manhã eu disse aqui aos irmãos: não subestime o texto bíblico com as suas exigências para o presbiterato ou para com o diaconato. Meu querido, não subestime o texto bíblico com as exigências para com a sua vida. Se a Escritura diz que eu devo ser inculpável, é porque eu posso alcançar a excelência dessa realidade. Certamente não vou alcançar a perfeição, mas eu não posso viver desprezando a verdade bíblica. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, e a minha vida não muda. O Evangelho muda. Eu não posso virar as costas à cruz do Calvário e dizendo: pastor, isso pode ser para o senhor, pode ser para o fulano, mas não é para mim. De repente nós estamos lidando com alguém que não conhece Jesus, ou com alguém que não tem Jesus como seu único suficiente Salvador. Mas todo aquele que a cruz de Cristo alcançou é chamado para viver essas realidades da sua perfeição e buscar essa perfeição, até aquele dia que Cristo nos fará perfeito. Mas eu não posso simplesmente dizer: eu não sou capaz, eu não alcanço, então deixe isso para lá. Desenvolver a vossa salvação.
Cresçam espiritualmente, busquem ao Senhor, desenvolvam a vida cristã, sejam pessoas conforme a vontade de Cristo, conforme a perfeição da obra de Cristo, conforme a misericórdia manifestada naquela cruz. Em outro texto, o apóstolo Pedro vai dizer, 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, inculpável, o sangue de Cristo. Nós não somos frutos, meus irmãos, de uma barganha qualquer. Nós não somos frutos de uma negociação casual. Nós não somos frutos de alguém que não tinha o que escolher, e aí de repente o que veio está bom, e aí fomos comprados por qualquer coisa. A nossa vida é fruto do amor de Deus, que na eternidade resolveu nos amar, que na eternidade resolveu se entregar por você e por mim. Que olhando para toda a riqueza e para qualquer riqueza que há nesse mundo, nada poderia ser capaz de comprar as nossas vidas. E Ele, com o seu sangue inculpável, comprou as nossas vidas para Ele. Para assim como Nilvan já orou nessa noite, nós pudéssemos um dia morar nos céus com o nosso Deus. Não é fruto do acaso. Ninguém chegou aqui porque estava perdido e tropeçou e caiu dentro da igreja. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou. O Senhor, de maneira intencional, se entregou naquela cruz, de maneira intencional, derramou o seu sangue, de maneira intencional, escolheu você e a mim, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Então não menospreze, não subestime as verdades das Escrituras Sagradas. Cristo de fato morreu por nós, e o Cristo que morre por nós é o Cristo que nos chama a viver novidade de vida. O apóstolo Paulo, ainda falando dessa realidade, escrevendo aos Coríntios, Paulo vai dizer, 1 Coríntios 5, 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, se sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O velho homem tem que ficar para trás, a velha massa tem que ficar para trás, os desejos de pecado têm que ficar para trás, as nossas vontades precisam ser dominadas pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo do nosso Deus, e a vida precisa ser mudada. E Paulo ainda faz uma comparação mais preciosa, quando ele compara essa realidade ao casamento. Efésios 5, 25 a 27, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, igreja inculpável, sem mácula, nem ruga. A obra de Cristo não foi para que a gente continuasse vivendo as feiuras desse mundo. E coisa feia é o tal do pecado. Coisa feia é o tal do pecado. A gente fala feiura para a gente estar falando com criança, né? O cliente fala assim, isso aqui é feiura. Mas coisa feia é o tal do pecado, irmãos. Aonde há pecado, aonde há mentira, aonde há engano, aonde há distorção, aonde há desobediência, aonde a palavra de Deus não é vivida, não é cumprida, é feio. É feio. E não sei se vocês já perceberam, todo mundo sustenta coisa feia com uma alegria falsa. Todo mundo sustenta coisa feia com alegria falsa. As pessoas estão rindo diante da feiura do pecado, mas quando se fecha a porta do quarto e a pessoa está sozinha, é lágrima, é dor, é sofrimento, é angústia. Porque é só isso que o pecado traz. E Cristo veio para nos tirar disso. Cristo veio para nos deixar bonito, para nos apresentar bonito diante do Senhor, para que a nossa vida fosse uma vida bonita,
não segundo os padrões, não segundo os moldes, não segundo a estética desse mundo, mas o padrão de Deus. O Deus que é perfeito, o Deus que cria todas as coisas de modo perfeito, e é o Deus que restaura todas as coisas de modo perfeito para estar com Ele nos céus. E a igreja é conclamada, então, meus irmãos, a viver de forma distinta para a glória de Deus. Judas, na sua carta, versos 24 e 25, Judas diz assim: ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços. Está tropeçando, meus irmãos? Minha irmã, está difícil, você está tropeçando muito? Deus pode nos guardar. Está precisando de mais Deus na sua vida. E para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e sabedoria, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. A obra do Senhor Jesus é perfeita, e ela veio para trazer perfeição sobre você e sobre mim. Então, meus irmãos, nesses tempos em que nós estamos buscando pessoas para ocupar lugar de liderança, isso não quer dizer que o líder precisa ser uma pessoa especial. Todos nós temos uma vocação especial, sermos parecidos com o nosso Senhor. Cada um de nós somos chamados a viver essa vocação cristã, a sermos irrepreensíveis. As pessoas olharem para você e para mim, não terem do que nos acusar. E porque não tem o que falar, elas mentem. E não se preocupe com isso, porque a Bíblia diz que seria assim. Mas o que eu estou mais preocupado não é do julgamento do mundo, nesse aspecto. Eu estou mais preocupado com o meu coração. Porque tem muita gente em sofrimento, porque tem buscado viver uma vida reta, moralmente falando, mas com um coração que não é sincero, com um coração que está dividido, com um coração que está magoado, machucado por outras coisas. Então eu faço aquilo que é bom, mas eu me amarguro porque eu fiz o bom. Eu dou sorriso porque o outro foi abençoado, mas o meu coração está cheio de inveja porque eu não fui abençoado. Eu bato palma porque alguém alcançou uma bênção, mas eu brigo com Deus porque eu estou pedindo a bênção e Deus não me dá a bênção. O meu coração não é um coração sincero. E eu preciso ter um coração sincero diante do Senhor. Eu preciso que a minha vida mude, não de fora para dentro. Que mude de fora para dentro também, mas que mude em primeiro lugar de dentro para fora. E eu preciso que a minha vida testemunhe de fato a quem eu pertenço. Você já pensou na preciosidade disso? Nós somos, cada um de nós, pecadores. E naquele dia, quando Jesus voltar, nós seremos inculpáveis. Nós entraremos pela porta da salvação, por causa daquilo que Cristo fez por nós. Não é porque nós tivemos capacidade de vencer por nós mesmos, mas porque Cristo venceu por nós e Cristo nos fez mais que vencedores. E aí eu volto lá para Mateus 5,16. Assim também brilhe a vossa luz. Assim também brilha a vossa luz. E a grande pergunta dessa noite é: aonde está a tua vida? A tua vida está colocada sobre o alqueire? O alqueire era o centro da casa, o lugar principal da casa no passado, que era pendurado ali a lamparina para iluminar a casa inteira. A sua vida é como uma vida edificada sobre um alto monte que não se pode esconder?
Ou você tem vivido uma vida cristã de 007? Que ninguém sabe que você é cristão. Que o evangelho que você prega não alumia nada. Porque a sua vida, o seu testemunho, grita tanto contra a verdade que você quer pregar, que se sobressai a ela. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a tua vontade. E aqui é daqueles textos, meus irmãos, que às vezes a gente pergunta: pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, meu irmão, a vontade de Deus para a sua vida é que você cresça, que você desenvolva a sua salvação, que você seja um crente irrepreensível, um cristão sincero e um cristão inculpável, e que a luz de Cristo brilhe na sua vida, a fim e de modo tal a alumiar a vida de outros, para a glória de Cristo Jesus. Curva a tua fronte por um instante. Nós oramos esses dias e pedimos a Deus para dar-nos luz, para fazermos indicações de candidatos ao presbiterato, ao diaconato. E como eu brinquei no início, a gente colocou aí um holofote nas costas de algumas pessoas, né? Mas agora olhando para cada um de nós, entendendo que Deus respondeu aquela primeira oração, e tudo está caminhando para que os eleitos aí de Deus estejam ocupando as vagas de presbítero e de diácono. Agora eu quero saber se eu posso, como pastor dessa igreja, contar com você. Eu quero saber se, como presbítero dessa igreja, eu posso contar com você. Se a sua luz há de brilhar, ou se você tem sido uma chama apagada no meio de uma multidão perdida que carece da graça de Cristo Jesus. Presbítero Jefferson, por favor, venha à frente interceder por nós. Precisa do microfone.